Já ouviu falar sobre um tal diamante da Fórmula 1? Provavelmente não conhece porque ele simplesmente sumiu. Sumiu como? Literalmente um assalto a Hollywood, mas em Mônaco, envolvendo um carro de Fórmula 1, estrelas do cinema e um roubo de um diamante avaliado em 250 milhões de dólares. E não, isso não é ficção. Essa história realmente aconteceu, essa joia preciosa continua desaparecida até hoje. Mas afinal, quem pegou? Nomes como Brad Pitt, George Clooney e Matt Damon estavam no evento. Foram eles? Ou será que foi um Marshall? Um mero fã com uma lembrancinha do GP? Muitas perguntas e poucas respostas. Isso aí aconteceu em um GP super glamuroso e que tem a vitória mais ilustre da Fórmula 1. É obviamente que estamos falando do famoso Grande Prêmio de Mônaco. A atmosfera daquele lugar é diferenciada, pista apertada, altas velocidades, não tem espaço para erros. Mas é o lugar em que todos os pilotos sonham em vencer e fazer bonito no lendário circuito de rua em Monte Carlo. Mas tem gente que prefere chamar a atenção de outras maneiras e não é vencendo essa corrida. Uma equipe levou o conceito luxo de Mônaco legitimamente ao pé da letra. Imagina só, os caras colocaram um item extremamente valioso no carro e não era a vida do piloto, e sim uma pedra preciosa. E também não era qualquer pedrinha, e sim um diamante. Um simples ponto brilhoso que pode chegar a cerca de 300 mil dólares, 230 mil libras ou até 270 mil euros. Um valor tão alto quanto o valor das peças utilizadas em um carro da categoria. Mas agora pegue esses 300 mil dólares e multiplique por 2. Temos 600 mil dólares em jogo, certo? Mas para que isso? Bom, isso é porque eles não colocaram só uma pedra, mas sim duas naquele GP, em seus carros. Mas até aí ok, você deve estar se perguntando, eles deixaram esses milhares de dólares escondidos ou em algum lugar bem discreto no carro, certo? Bom, nada disso. Esses diamantes foram colocados em destaque bem na cara ali para todo mundo ver, ou melhor dizendo, bem na parte da frente do carro, no bico da asa dianteira. E lembra que eu falei que isso aconteceu em Mônaco, o metro quadrado mais caro da época, naquelas ruas estreitas? E vocês já sabem como aquela pista é, né? Sem espaço para erros e se você bobear por algum milésimo de segundo, já era. Então, com certeza, aquele não era o lugar ideal para sair colocando diamantes, logo ali na parte da frente do carro, já que batidas e acidentes são quase inevitáveis. Pois bem, tem gente que não pensou nisso. Bom, o ano era 2004, dia de corrida no GP de Mônaco, como sempre uma das mais esperadas do ano. E quem fez essa loucura foi a Jaguar Racing, junto com os pilotos e patrocinadores da equipe. Se vocês lembram bem, a Jaguar era uma equipe meio do grid, resultados medianos, zero atenção e muito menos destaque no campeonato. Isso sem falar que o Jaguar R5 teve 12 abandonos, com os pilotos ali Mark Webber e Christian Klein nesse intervalo. Naquele ano não tiveram vitórias nem pódios, apenas 10 pontos para contar história e um 7º lugar no campeonato de construtores pelo 3º ano consecutivo. Isso sem falar que a Ford, proprietária da Jaguar, e o HSBC, principal patrocinador da equipe, estavam sempre pressionando porque eles queriam mais resultados positivos. Na época, o diretor de comunicações da Jaguar, Nav Sidhu, ainda comentou que a equipe estava sob muita pressão para entregar algo que justificasse o grande orçamento que a equipe tinha. Mas a Jaguar estava sempre fazendo o possível para ter algum bom resultado, ou conseguir bons patrocínios, porque se ganhassem mais dinheiro, poderiam investir em um carro melhor, aquele paradoxo da Fórmula 1 que você já sabe. Mas voltando ao fim de semana de Mônaco, essa ação deles de colocar diamantes no carro não foi só uma mera forma de fazer propaganda de um patrocinador, e sim um marketing ligado ao filme 12 Homens e Outro Segredo, Ocean's 12. Mas o plano dessa ação era mais do que apenas a Fórmula 1, porque eles levaram estrelas do filme para assistir o GP naquele fim de semana. Então nomes como o famoso Brad Pitt, Matt Damon e até George Clooney estavam desfilando por Mônaco, obviamente dando audiência para a Jaguar, holofotes do mais alto nível para todos. Esse filme aí que eles foram divulgar seria lançado 6 meses depois. Eu sei, talvez você nunca tenha visto esse filme e muito ou menos ouvido falar sobre ele, coisa que eu acho difícil e você está cometendo um pecado com você mesmo. Mas basicamente o enredo do filme é focado em um roubo, não um roubo de diamantes, mas sim em um cassino em Las Vegas. Só que a própria equipe nem viveria o suficiente para ver esse filme, olha que maluquice atrás da outra. Mas calma, a história ainda piora. Então eles utilizaram esses diamantes nos carros durante todo o final de semana.
desde a quinta até a sexta. Até o momento inesperado do domingo, estavam firmes com uma moldura de aço inoxidável e em volta com o nome da marca, claro, bem fixados no carro. E lá estavam todos no lugar mais luxuoso da Fórmula 1, e uma das corridas que mais tem acidentes no calendário, e com todos os diamantes nas pontas dos carros, o que poderia dar errado? Tudo. Bom, no domingo especificamente, a corrida em si demorou um certo tempo para começar, já que a largada foi abortada 2 vezes. Mas depois que as luzes se apagaram oficialmente, os carros aceleraram. Tudo poderia acontecer, qualquer colisão, qualquer toque, porque Mônaco é Mônaco. E lá estavam 2 pilotos guiando carros com 500 mil em diamantes na posição mais vulnerável dessas máquinas, lutando por alguma posição melhor no meio do pelotão em um dos circuitos mais desafiadores da Fórmula 1. E aí que a história fica interessante para você e talvez terrível para Benny Steinmetz, o dono da empresa que patrocinou esses diamantes. Ainda na primeira volta do GP, sem aproveitar nada da corrida, Christian Klein acabou ficando preso ali no meio do pelotão, teve um contato com o carro de Nick Heidfeld, quebrou a asa e consequentemente bateu o carro bem na frente ali na parede, e aí a corrida de Klein estava acabada com menos de 1 minuto depois da largada. E lá estava a Jaguar de Christian com o nariz enterrado na parede de pneus. Sim, a parte atingida era onde estava o diamante. O carro foi retirado da pista, mas um detalhe importante e que vinha para complicar a situação é que os regulamentos da FIA de 2004 diziam que, se houver um acidente na pista, ninguém além da equipe de segurança, no caso os fiscais, tem permissão para chegar perto do carro ou do lugar que aconteceu. Tá, mas e o diamante que estava na ponta do carro? Calma. Bom, quando bateu, Klein obviamente foi o primeiro a ver que não estava mais lá. A frente do carro, apesar de ter sido uma parte muito robusta, é muito difícil que uma parte do nariz do carro ou das laterais se solte com facilidade em situações como essa. Bom, o diamante já tinha desaparecido, todo aquele caos estava instalado, mas a corrida precisava continuar por mais 77 voltas. E esse não foi o único incidente do dia, porque teve outro para abafar a ocorrida anterior. Enquanto isso, o diamante estava solto pelo Principado. E a preocupação do pessoal da equipe era que ninguém poderia procurar pelo diamante desaparecido, até porque não tinha como ir de um lado para outro, porque tudo é cercado ao redor do circuito. Por isso, os únicos que realmente tinham acesso ao lugar, e especialmente ao carro, eram os Marshals. Será que pode ter sido algum deles que pegou? Bom, essa história tem inúmeras hipóteses. Ela pode ter voado em direção à pista e outros carros podem ter mandado ele para longe, para outro lugar, pode ter caído no meio daqueles pneus da barreira, estar em outra parte do carro ou até ido para mais longe, mas esse diamante aí ele nunca foi encontrado. E aí surgem algumas perguntas. Por que colocar um diamante, um carro de Fórmula 1 em uma pista conhecida por ser apertada e por ter um dos lugares mais fáceis para se perder uma asa ali nas barreiras ou nas paredes? Meio estranho isso, né? Outra questão ainda, qual era a relação com a tal divulgação do filme, sendo que o filme se refere a um roubo de um ovo Fabergé e não um diamante? Cada vez mais estranha essa história. E talvez a mais polêmica delas, sabendo da pista e da falta de sentido com a divulgação, já vem logo de cara, aqueles diamantes eram mesmo verdadeiros? Por que colocar em risco algo tão valioso? Bom, antes de tentar responder isso, vamos ao histórico do tal dono da empresa de diamantes, condenado a 5 anos de prisão por corrupção pelo Tribunal de Genebra em 2021. E em 2019 ele foi acusado de acordo com a BBC, que relatou que ele e outros 2 associados seriam julgados por terem subornado funcionários para ganhar licença de mineração. Isso é apenas para vocês saberem de quem estava por trás daqueles itens brilhantes naquela época. Mas será que Benny Steinmetz colocaria diamantes falsos em um carro e colocaria o nome dele para jogo assim? Bom, se olharmos por outro lado, até que faz muito sentido. Pensa comigo. Por que um minerador de diamantes profissional colocaria diamantes verdadeiros para jogo sem seguro algum? E ainda na parte da frente de um carro da Fórmula 1. Geralmente uma parte que corre mais risco de danos. Ou uma outra pergunta, por que uma equipe de Fórmula 1 colocaria diamantes na frente de seus carros se sabiam que esses diamantes não tinham seguro? Porém, se olharmos de uma outra maneira, uma perspectiva de marketing, que dinheiro iria comprar a mídia que essa empresa recebeu? Pessoas famosas, carros da categoria máxima do automobilismo, diamantes, o tal sumiço dessa joia. Qual dinheiro compraria tudo isso e tornaria a marca e o próprio filme conhecidos mundialmente após um evento no final de semana?
$250 mil ou $500 mil eram muito pouco perto de tudo que a empresa pode ter ganho depois daquele GP, certo? Existem muitas hipóteses, porque a história realmente não se sustenta só com o fato de talvez serem verdadeiros, do risco que estava exposto e do sumiço super estranho. Poderia a própria equipe ter mandado Klein bater de propósito para tudo isso acontecer? Talvez, mas não faria muito sentido porque a Jaguar perderia uma oportunidade de conseguir pontos no campeonato, já que mais pontos poderia consequentemente trazer mais dinheiro para a equipe. Mas o que talvez faça mais sentido em relação às imagens da corrida, que por sinal existem poucas e nada de vídeos sobre o acontecimento, enigmático. Continuando, as imagens daquela corrida, quando Klein se aproximou na barreira de pneus em uma imagem congelada divulgada em sites de notícia, ele já tinha danificado o nariz do carro antes de chegar na barreira de pneus, então a parte do diamante não estava mais nele antes mesmo de chegar na barreira. Mas isso é só uma teoria, então os marshals ou até meros fãs podem ter encontrado esse diamante na pista, ou ele pode ter sido simplesmente varrido durante as limpezas após o GP e ido para um ralo. Inclusive, um fotógrafo, James Moy, que estava no Loans Harpin, tem fotos de arquivo privado do Jaguar antes de bater na barreira de pneus. Em uma participação no podcast F1 on the Edge, ele comenta: "Eu era uma das pessoas mais próximas quando caiu, então ele não viu ninguém pegar. O primeiro quadro em que Klein entrou na minha visão, o nariz já estava danificado, o diamante já se foi." Mas uma coisa é certa, se de um lado foi um acontecimento caótico, por outro lado os nomes Jaguar, Steinmetz e Ocean's 12 ficaram na boca do povo. O benefício da promoção superou em muito o custo. Mesmo antes de chegarmos à tarde de domingo, já havíamos gerado dezenas de milhões de dólares em cobertura em todo o mundo, diz Sid Hu uma vez. E não foi só aquele momento, porque cá estamos quase 2 décadas depois, falando sobre o tal diamante que sumiu no GP de Mônaco de 2004. Todos os anos saem várias teorias de fãs da Fórmula 1 sobre o que realmente pode ter acontecido, mas a verdade é que ninguém sabe se o diamante foi embora no bolso de alguém, se ele realmente era verdadeiro ou se foi direto para uma lixeira ou até mesmo para um ralo. Mas acho que deu para as empresas que vendem joias valiosas aprenderem a lição. Carros de corrida, mais pedras preciosas, é igual a um total risco. Mas se quiserem ganhar alguma mídia, esta aí é uma ótima oportunidade, porque fama e audiência rendeu muito naquele ano e continua rendendo quase 19 anos depois. Mas comenta aí, aonde é que está esse diamante? Aliás, você deve estar curioso e se perguntando, ou já esqueceu que eram 2 carros, 2 diamantes. Bom, um voltou tranquilo para a garagem, já que Mark Webber teve problemas de transmissão na volta 11 e suponhamos que esse voltou tranquilo para as mãos do dono. E agora eu quero saber de você, torcida cara, qual é a sua teoria, o que acha que realmente aconteceu? Será que foram espertos o suficiente para não perderem nada e ganharem a atenção que precisavam? Vale lembrar que Flávio Briatore estava lá naquele final de semana, e esse senhor era habilidoso na arte de ludibriar, enganar e achar brechas. Se envolver junto de Steinmetz para dar um sumiço no diamante não seria nada absurdo. Mas por que você está citando o Briatore? Bom, se liga nesse vídeo que está começando em 5 segundos e você vai entender o quão safado era o ex-chefe da equipe da Renault e Benetton. Ah, e a nossa loja online já está no ar, então vai lá dar uma olhada.